Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós trouxemos um mega especialista em direito empresarial para orientar pequenas, médias e até mesmo as grandes empresas. O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Carlos Morar. Ele é sócio da Morar Advocacia Empresarial. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Nelson. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco sobre o Brasil, sobre a situação das empresas, a gente partindo da questão mais geral. Como é que está, para a percepção do direito empresarial, essa questão da reforma tributária, desequilíbrio de contas públicas? E em que medida isso afeta a economia como um todo e as pequenas e médias empresas em particular? Veja, essa questão do desequilíbrio das contas públicas, eu vejo como uma meia falácia, porque existem na, nessa, em todo esse, vamos dizer uma palavra que todo mundo comenta hoje em dia, em todo esse arcabouço político, existem pessoas, aliás, players importantes, que estão bloqueando o crescimento do nosso país. Isso aí é mais do que claro. O senhor diria que vale aquele ditado popular? Isso é coisa da oposição? É, a oposição quer ser a situação. Então, Sempre, né? de repente, para eles é uma obrigação eles fazerem isso. Criar travas. Nos Estados Unidos você verifica isso também. Em qualquer outro lugar do mundo é assim. E, portanto, eu acredito que eh, um exemplo clássico, né? O Banco Central, por exemplo, né, está aí para demonstrar com a taxa Selic que incomodou bastante a política de governo. E acabou criando até alguns choques nada amistosos, digamos assim. O senhor acha que isso daí contribui negativamente para o ambiente de negócios ou é indiferente por já estar, digamos assim, precificado? Então, eu vejo uma situação interessante no país. A gente consegue identificar, pelo menos eu e a minha equipe, conseguimos verificar, sentir que alguns, alguns nichos de mercado estão indo bem e outros não estão. Portanto, são eixos variados, né? Eh, Vamos falar de agronegócio, agroindústria, agronegócio. Existem setores que estão crescendo bastante e existem outros setores que ainda estão patinando. Eu acredito que seja por conta do preço lá de fora, que ainda é um preço mais acessível e, portanto, vai se buscar produtos ainda na China, etc. O Brasil perdeu competitividade mesmo? Muita. Perdeu demais. O Brasil perdeu o seu pátio fabril, né? A indústria brasileira ela diminuiu muito. Mas ela não está necessariamente sucateada. Também está sucateada. Quando nós falamos em pequenas e médias empresas, isso já é culpa do governo. Eu tenho que falar, né? E É seja o um, governo que for, porque as pequenas e médias sempre estão brigando por mais crédito, isso vem mais acontecendo, sim, facilidades, e isso isso é vem uma discussão acontecendo, recorrente, né? isso vem acontecendo desde o tempo que o BNDES surgiu no nosso país, né? As regras do BNDES são regras rígidas e draconianas até. Me explico. Eh, as taxas, os juros que o BNDES embute no dinheiro que ele vai emprestar para essas empresas que necessitam, são excelentes. Só que, se a empresa não é uma empresa gigante, uma empresa grande que faz um negócio direto com o BNDES,
né, contrata aquele capital direto com o BNDES, nós vamos partir então para a Como as empresa campeãs. média e pequena que precisa de um banco intermediário, né, entre o BNDES e a empresa. Esse banco intermediário, que é o banco repassador, faz parte da legislação lá, da regra, da norma do BNDES. Tem que ter o banco repassador. E esse banco, que são bancos privados, eles Aí é que atrapalham encarece o crédito. completamente, encarecem completamente os produtos que são necessários para aquela empresa eh, tirar o seu equipamento sucateado e colocar equipamento O moderno. senhor fazendo um trabalho de consultoria, a sua equipe costuma recomendar BNDES ou, ao contrário, fujam do Não, BNDES? ao contrário, eu acho importante o BNDES. Eu acho muito importante. O A problema, depender do setor e do volume de recursos, naturalmente, então, né? a questão é essa regra do banco repassador. Eh, exemplo, se você vai para um banco regional, mais público, de desenvolvimento, nós temos em São Paulo, Desenvolve São Paulo. Você pode captar ali para finamização ou para. Finamização é quando você compra máquinas. Pelo Finame, sim. Ou a aquisição de capital de giro, eh, todos essas questões econômicas, financeiras que uma empresa precisa. Vai direto. Então já é direto com o Desenvolve São Paulo. Ótimo, excelente. Só que são valores pequenos. Eles não conseguem ter uma alçada grande para as pequenas e médias empresas. Não desafoga a N- questão mais emergencial das pequenas e Não, médias? não desafoga. Olha, na pandemia foi o momento principal aonde as empresas necessitavam muito do, do dinheiro, desse dinheiro barato do Desenvolve aqui em São Paulo, em outras localidades também, no Sul, nós temos um banco regional do Sul também, e no Nordeste, etc. E os valores que foram repassados foram minguados. Não adiantou nada. O senhor acha que é necessário rediscutir esse modelo Eu acho que sim, nacional? muito necessário. Eu já Como é que o senhor venho enxerga essa questão? O que seria mais factível para a economia brasileira de uma maneira geral? Eu já venho discutindo com alguns players aí, algumas pessoas ligadas a esse setor, o setor da empresa genuinamente brasileira, né? A média, pequena, né? E estou denunciando esse fato para que eles se cotizem um pouco mais, né, com relação às pequenas e médias empresas que necessitam, e nós vamos falar isso depois a respeito disso, elas necessitam crescer. A empresa, a microempresa, né, é muito importante para um país, extremamente importante. Veja a Itália, que é um país pequenininho do tamanho do nosso estado aqui de São Paulo, né, e que é economicamente muito mais poderosa que o Brasil. Ela é uma empresa, é um país formado por microempresas, né? Isso é o Seria bonde. um belo exemplo a ser seguido? Muito. Posso falar disso depois. Macarronices à parte, eles funcionam. Funcionam e muito bem. O que o senhor acha que é um caminho mais natural para as pequenas e médias crescerem? Vislumbrar uma abertura de capital, por exemplo? Veja, eh, eu penso da seguinte Porque uma forma. coisa é abrir o capital e tomar o dinheiro do investidor, outra coisa é tomar dinheiro em banco, que a gente sabe que é uma outra É, história, né? é uma ida sem volta, infelizmente, né? Mas isso também é culpa da política econômica do Banco Central. E a taxa Selic, ela realmente Inibe. fura os olhos de qualquer empresário. Agora, vamos lá. No que tange ao crescimento de uma empresa média ou pequena, ou micro, né? Eu diria que a busca por um capital barato é muito importante. A busca também por um parceiro que queira
investir num bom negócio também é uma coisa interessante, né? Mas a gestão é a parte mais importante que existe dentro de uma empresa. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, que é até hilário de comentar sobre ele, mas o título é O Princípio do Orlandismo, né? É aquele empresário que começa pequenininho, pequeno, né? E começa a ir bem, começa a crescer. E vai crescendo e vai conseguindo ganhar mais dinheiro, e aí ele melhora um pouco mais a empresa para ela poder dar mais dinheiro, e aí continua faturando. De repente ele troca de casa, ele vai para uma casa melhor, num bairro melhor, ele começa a pensar em trocar o seu carro por um carro melhor, e lá faturando o seu dinheiro, né? Ganhando, a empresa ganhando mercado. A partir dali começa a aquisição de bens que têm valor apenas para eles, né? Então, por Ou exemplo, seja, está faltando educação financeira aí. aí você compra um aras, compra um sítio, compra uma casa na praia e termina na casa de Orlando, né? O que acontece com um empresário desse? Ele investiu só em bens que não dão retorno, né? Investiu em bens que não dão retorno. Ele limpou a empresa dele. Isso daí, doutor Morado, é aquele caso clássico que diz assim: o Brasil tem um fenômeno interessante. Um deles, é claro, não é o único. A empresa quebra, mas o empresário fica bem. É comum a gente ver alguns casos Você assim, está né? falando de grandes empresas, mas não de pequenas e médias Não empresas. necessariamente Não, pequeno. não. Quando o pequeno quebra, ele quebra também como pessoa física. Aí a família toda vai junto. Vai junto. Agora, essa questão do princípio do Orlandismo é muito importante, viu? Porque O princípio do orlandismo é curioso. e depois disso, todo mundo começou a falar: a casa em Orlando, a casa em Orlando. Mas é isso mesmo. Ao passo que todo esse capital que ele investiu em um patrimônio furado, né, ele poderia investir na própria empresa. Nem sempre o empresário, quando ele está numa fase de crescimento, ele vai buscar uma consultoria, né? Seja econômica, seja jurídica ou de que natureza for. Acontece no seu escritório de pegar empresas que estão querendo alçar voo e os contratam para fazer um planejamento adequado? Ou o Sim, pessoal faz primeiro, quando o avião começa a engasgar no voo, em pleno voo, é que ele grita socorro? sim. Existem empresas, por exemplo, que estão iniciando agora e iniciam junto com gestores que os acompanham e Gestores profissionais já faz uma coisa profissionais. mais organizada, né? Isso tem vários escritórios que têm essa área. Nós temos também a nossa. Agora, o que acontece? O vislumbre, né? Em algum momento ele vai se deslocar, vai se descolar, melhor dizendo, né? E esse descolamento pode ser muito perigoso. E o que seria esse descolamento na prática? Então, aí nós entramos na governança É corporativa. falta de governança. É, falta de governança. Porque o que é a governança? A governança é, uma estrutura de processos, né? Eh, de regras, de condutas que fazem com que você monte uma forma de gestão para administrar uma empresa. Tendo uma Ora, área de compliance, tendo um conselho diretor, um esse, conselho fiscal, esse é um segundo ou momento. não tudo isso de uma vez? Não, não, esse é um segundo momento, porque cada ato que você adotar na empresa, você vai encarecê-la, né? Vai encarecer ainda mais os seus custos. Então é step by step, é isso? Exatamente. Portanto, a pequena empresa, ela tem que começar com a regra.
Então, olha, vamos fazer aqui uma ata dizendo que todo o lucro, de todo o lucro, 40% fica dentro da empresa e o restante vai ser investido, lógico, temos que viver, obviamente, etc., mas vai ser investido em alguma outra coisa, dentro da empresa também ou fora da empresa. Coisas do gênero. Não é E uma. o empresário aceita bem isso, doutor Morado? Como é que é? Ou o pessoal começa a oferecer um pouco de resistência? Olha, em termos percentuais, eu diria que de 10 a 15% sim, mas o restante sim, é verdade. Eles têm uma certa resistência. É uma realidade. 10 a 15% aceita. Aceita. Os outros 85% Não aceita. normalmente criam barreiras, vão É, postergar. eles querem seguir uma fórmula diferente daquela que é próxima da governança, que é uma pré-governança, né? Mas, de certa forma, você vai constituir processos ali que vão manter a sua empresa num ritmo crescente, num ritmo correto. No caso da sua equipe, especificamente lá do seu escritório, vocês trabalham mais com empresa familiar ou não familiar? E qual é a diferença de trabalhar com uma e com outra? Dificuldades, os desafios? Nós trabalhamos com todas, né? Eu não sou aquele advogado que, não, o meu ticket mínimo é tanto. Não, não é isso, né? Nós atendemos pequenas, médias e grandes empresas. Não Não diferencia. diferenciamos. Setores também não, seja industrial, terceiro Sim, setor, sim, não, é indiferente. exatamente. Agora, eh, como é que nós agimos nesse caso? Para a pequena e a média empresa, a adoção desse tipo de sistema, né, de governança, que é a pré, eu estou falando uma coisa que não viria ao caso, mas eh, tem que se começar, pelo menos com uma linha de processos, né? Iniciando com uma boa ata, né? Aonde você vai colocar ali todos os deveres de todo mundo, de todos os sócios, ou se forem familiares, etc. Negócios em família são muito complicados, muito complicados. Eu já ouvi bastante disso daí também. É, Dizem que é bem mais difícil de gerir a coisa é. familiar, né? Principalmente na sucessão. O senhor faz sucessão empresarial também? Fazemos e é sempre muito difícil, muito O difícil. normal é ter dificuldade. O normal é ter dificuldade e a empresa parar ali. Aí a gente comenta, né? Bom, se não Mas isso existe se convergência, então vamos preparar a empresa para vendê-la, né? E isso já na mão dos herdeiros. Quando ainda é o patriarca ou a matriarca, né? É diferente. Então nós orientamos eles para que eles preparem a empresa para uma sucessão. E essa sucessão, ela tem que ter um equilíbrio e tem que fazer com que os sucessores, né, aceitem esse equilíbrio. Qual que é esse equilíbrio? Ou vocês se preparam para atuar na empresa, né? É uma definição. Ou então vocês se afastam, fiquem num conselho, numa holding e atuem na gestão de longe e coloquem profissionais. deixa o número da sua conta aí para o Pix, vá para a praia comer camarão e volta só no dia 30 quando tem reunião de conselho. Me esqueça. É por aí? Mais ou menos, mais ou menos. É O... muito mais do que isso, tá? Porque Existem se forem muitos, interesses, se forem muitos interesses herdeiros, difusos, exato. porque aí tem o filho número um que está de acordo com o pai, mas a mulher dele não necessariamente. Como são casados em comunhão de bens, já gera um problema, é isso? Muito, E aí vai ter o filho muito. número 2 que quer ser playboy,
capital, a filha número 3 que quer morar no exterior, não quer ficar aqui, mas também não vende a parte dela. É mais ou menos por aí o Olha, imbróglio. também, Quer dizer, também. na verdade, vocês têm que fazer uma grande conciliação, isso. Sim, não é tão fácil, não é tão fácil. Existem inúmeros casos, parece uma impressão digital. Um é diferente do outro, mas todos são, são voltados para uma situação A natureza do problema é negativa. meio parecida. Exatamente. Um outro exemplo, o, aquele pai, mãe que deixa uma enorme herança para os filhos, né? E coloca aquela enorme herança que tem um bom rendimento numa empresa patrimonial. Esses filhos, eles se acomodam. Se eles não forem bem preparados pelos pais, eles se acomodam e vão viver a vida inteira deles daquele capital, daquele dinheiro. E a empresa pode simplesmente desaparecer ao Não, longo do tempo. não digo sem empresa. Sem Ah, sem empresa. empresa. Tá. Olha, eu constituí tantos imóveis Tá, que ok, dão ok. N valor de Sim, capital que dá para 5, 6, 7 familiares, filhos, ok, né? ok. Isso é bacana, importante, né? Mas você tem que pensar primeiro na educação dos seus filhos. Vamos falar certo? Educação dos seus filhos. Cada um deles tem que ter uma profissão. Agora, tem muitos que não se preparam para isso. Ou se preparam, se acomodam, né? E isso faz com que eles não cresçam. Isso é muito ruim, conheço inúmeros casos. Fico chateado até com isso. Como vocês veem, a conversa tá boa e vai render muito mais, porque a gente vai entrar em empreendedorismo, vamos falar em cooperativismo também no segundo bloco. Até já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com o Dr. Antônio Carlos Morá, falando agora sobre empreendedorismo e cooperativismo. Doutor Morá, como é empreender no Brasil? Empreendedorismo é uma coisa bastante difícil, né, no nosso país. Aliás, em qualquer lugar do mundo. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma divisão, de fazer uma coisa dicotômica. Empreender sem preparo é o mesmo que perder, né? Já começar derrotado. É questão de tempo para Exatamente. falir. E não adianta formar grupos de certa forma, em termos de produtos alimentícios. Olha, eu vou montar aqui uma equipe, um pessoal para Fazer bolo caseiro. fazer ensinar a fazer bolo, ensinar a fazer comidas, etc., chocolates, né? Eh, e que vai dar certo, tudo vai dar certo. Se você tira aí de 1000, tira um que dá certo, né? O Silvio Santos deu certo, né? Mas foi uma outra época. Hoje em dia é bastante difícil, né? Posso continuar? Por favor, por favor. Portanto, eu acho que assim, não adianta você entrar numa comunidade e formar ali uma cooperativa, né? Para ensinar as pessoas a fazerem um certo produto, uma costura, seja lá o que for. Isso não funciona. O que funciona mesmo é a educação, né? Eu acredito que todos têm que estudar e ter uma profissão. Também não me venham com essa questão de eh, eh, que o empreendedorismo depende da qualidade do indivíduo, né?
Não depende, depende da educação, da Ou cultura do seja, indivíduo. fazer empreendedorismo às cegas não dá certo. É Não, isso. não dá certo, não dá certo. O senhor Pode acha, sobreviver. o senhor acha que é possível se ter algum programa de empreendedorismo fomentado pelo poder público, por exemplo? Veja, o poder público ele não tem, eu não vejo capacidade técnica em colocar em prática uma questão como essa. Eh, Tem as universidades, as escolas práticas, né? Que podem contribuir Senac, bastante. Senai, Exatamente. são mais adequados. Exatamente. Isso daí eu acho excelente. Talvez se aumentasse isso, né? Seria mais interessante. Agora, no que, né? As crianças, os jovens, eles estão partindo totalmente para a informatização, né? Então, o que que você quer fazer? Ah, eu quero ser um engenheiro da Engenheiro de computação software. para fazer uns jogos de videogame, né? Vai ter muita concorrência aí, né? E nós temos que pensar também o seguinte: a robotização está crescendo cada vez mais. Veja o 6 por 1, né? Se nós passarmos para 4 por 3, né? Não é que vai diminuir o trabalho do indivíduo, mas ele vai trabalhar um pouco menos em termos de horários, né? E a empresa onde essas pessoas trabalham, ela vai precisar dar continuidade, ela vai contratar mais gente para cobrir aqueles horários faltantes? Não. Ela vai buscar no mercado indústrias que fabriquem robôs, né? Os braços mecânicos, os robôs, seja lá o que for. O senhor acha que mexer na escala 6 por 1 no médio e longo prazo vai ser prejuízo para o trabalhador? Não, não vai Vai ser ter menos prejuízo. oferta de emprego? Não, eu não vejo como prejuízo, mas eu vejo que o mundo está caminhando para a automação. Isso é ponto pacífico. E a automação, ela não pode ficar na mão de grupos privados. Ela tem que ser controlada pelos órgãos públicos. Deveria ter uma agência nacional, No por mundo exemplo? inteiro. No mundo inteiro tem que ser assim. Senão nós vamos ter um Elon Musk da vida com eh, uma produção gigantesca de robôs, por exemplo, para trabalhar na nossa casa, para dirigir, para seja lá o que for, né? Aliás, tudo isso que o senhor está falando já existe. Pois é, já existe, mas vai aumentar, né? E a mão de obra a mão de obra humana, ela vai ser esquecida. E é aí que está. Essas empresas, elas vão ter que ser bastante tributadas para contribuir aqui com essas pessoas que vão ficar ociosas. A gente está falando um pouco de ficção científica, né? Mas eu acho que é o ritmo que está caminhando para isso. Por exemplo, um país como a China, um Exato. país como a Índia, que tem, A para China já tem uma fábrica de fazer celulares. uma conta bem redonda, tem quase 1,5 bilhão de habitantes. Pois é, Como é que a gente faz para dar emprego e comida para esse povo todo? a China já tem uma fábrica de celulares totalmente automatizada. Não tem ninguém lá dentro. Ela trabalha sozinha. E ela fabrica, assim, milhões de celulares Baratinho, baratinho. rapidamente e barato, né? Poxa, mas a China, né, que tem que dar trabalho para 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Quer dizer, eles têm algum segredo ali, né? Talvez seja no regime. Talvez o regime deles faça com que essas pessoas não fiquem à míngua. Não E sei. no caso do Brasil, que é um país ainda carente de educação, de aquilo que o senhor bateu já desde o início da entrevista, de focar em educação, a educação é o caminho, como é que a gente resolve os perrengues das populações aí que estão mais vulneráveis, até do ponto de vista intelectual, educacional? Bem, isso lógico é política pública, faz parte da política pública. E esse governo se propôs a melhorar essa situação.
eu espero que eles entreguem, no O final que de foi 4 prometido. anos, alguma coisa que foi prometida. Mas, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, que ainda tem muito emprego, né? Não é só no Brasil. O Canadá hoje está no jornal, está procurando mão de obra. O Canadá. É que ninguém quer ficar na neve, né? A vida É, inteira, as, né? as condições climáticas lá são meio complicadinhas, Os né? governantes que vieram para o Rio de Janeiro aqui no G20, poxa, ficaram maravilhados, né? O Macron foi até para a praia, né? Pois é, Não exatamente. resistiu. Como é que o senhor vê a questão do cooperativismo? O senhor acha que é uma boa saída? É um caminho para se estruturar uma parte da economia? Sim, cooperativismo é uma saída excelente para pequenas empresas, né? E também para produtores, né? Para o agronegócio é muito bom o cooperativismo. Eu vou dar um exemplo. Um país X qualquer quer 20 mil cabeças de boi por mês, porque os países asiáticos, em sua maioria, são muçulmanos. E, portanto, eles compram o animal vivo para fazer o abate de acordo com a sua religião, né? E, portanto, não é todo mundo que tem 20 mil bois confinados e pode mandar 40 dias para um outro país. Isso tudo requer uma logística brutal. E até mesmo em interesse em vender, porque o preço E, do boi em pé é um, né? exato. O chamado valor agregado dele fatiado é outro, né? E não é todo mundo também que tem todo mês 20 mil cabeças de gado para mandar, colocar no navio para mandar para a Ásia. Um E, portanto, cooperativismo valeria uma nesse caso? cooperativa, sim, ela juntaria vários produtores e todos ganhariam de acordo com a capacidade que eles teriam, né? Isso é bacana. Um exemplo estrangeiro, na Itália, né? Alta costura. A alta costura, ela não vem de uma grande indústria, ela vem de pequenas microempresas, familiares, né? Familiares, aonde um faz uma parte de um sapato de cromo, né? O outro faz a outra parte. As empresas fazem isso, são cooperativadas, né? E isso dá muito certo, dá bastante certo. Mas isso num país como a Itália, que tem uma história muito maior do que a nossa, né? Eu digo em extensão, A muito Turquia mais também faz antiga. isso. A Turquia também faz isso. O produto turco, que é vendido com as marcas francesas, italianas, Também é feito dessa maneira. também fazem dessa maneira. Então, Além do agronegócio, que outro setor o senhor enxerga que poderia utilizar dos mesmos benefícios do cooperativismo? a cooperativa de consumo, por exemplo, é muito interessante. Você estruturar uma cooperativa para pequenos supermercados do interior do país, né? Se E você se pega, criando redes, alguma coisa assim? não, se você pegar, por exemplo, uma grande rede, eu posso citar o nome, Sim, por favor. Carrefour, né? O Carrefour ele tem uma forma de comprar do seu fornecedor, Uhum, né? uhum, E é uma forma bastante agressiva. sim. O prazo de pagamento é longuíssimo e eles exigem preço. Um pequeno supermercado é exatamente o contrário. Ele vai comprar com um preço alto e praticamente à vista. Ora, se você junta pequenos supermercados numa cooperativa, eles se transformam, na hora de comprar Melhora o poder de fogo. se comparam ao Carrefour. Então eles melhoram o poder de fogo, exatamente, é isso mesmo, né? E no quesito linha de crédito, facilita também a aquisição as cooperativas? Elas têm mais As cooperativas financeiras, acessibilidade a mercado? idêntica aos bancos, idêntica.
Não pense que eles Não são dá diferença. facilitadores, porque eles não são facilitadores. Não são. Mas eles funcionam. Eles funcionam. Há pouco tempo nós tínhamos poucos bancos. Os bancos foram engolindo um ao outro, até pouco tempo atrás, né, Nelson? Você deve lembrar disso. Sim. Ficou 4 bancos no Brasil, 5 bancos no Brasil. Aí começou a aparecer as cooperativas como bancos e funcionam muito bem, né? Como funciona também os bancos digitais. Então o mercado se ajeitou ali, né? Agora, essas cooperativas financeiras, elas trabalham como banco, talvez por segurança, né? Mas também pensando no cooperado, e o cooperado um dia vai cobrar. Lá no seu escritório, o senhor já pegou algum caso assim de que envolva o cooperativismo, que precisou orientar ou reestruturar uma cooperativa? Já sim. Já aconteceu. De, É desafiador isso. é, é, é bonito, mas É bonito, mas dá trabalho, é isso? dá trabalho porque falta legislação. Existem questões legais que ainda são anacrônicas e poderiam melhorar, mas eu não vi até agora ninguém falar nisso. Por exemplo, da reciclagem, né? A reciclagem é uma coisa hiper interessante. Está em cooperativa, né? Em grande maioria, mas a questão tributária para eles é muito sofrível. E isso Ah, precisa. é pesado, é? Sim, porque você recolhe, né, e vende, né? Faz um trabalho Então, extraordinário. aquele caminho tributário, ele tem um buraco, né? Então você pega uma coisa que de repente está pegando sem pagar absolutamente nada e, portanto, você vai ter uma tributação alta, né? No âmbito estadual e federal, né? Mais no âmbito estadual, E qual é a alternativa para isso? é olharem para eles. Não é só aparecer na televisão com as pessoas lá, com os catadores, dando a mãozinha, etc. Não, não é assim. Eu acho que tem que olhar com mais Para sair na profundidade. foto, todo mundo quer, né? Todo mundo quer, né? Mas não é só nisso, né? E em muitas outras coisas, né, Nelson? Eu acho que a gente tem que caminhar para um crescimento. O Brasil está num caminho bom em relação a isso, né? Mas ainda existem dificuldades que eu acho que podem ser melhoradas. Do ponto de vista institucional, o que o senhor acredita que seja o maior desafio para o país? É uma boa pergunta. Eh, eu penso que, de certa forma, o brasileiro é um guerreiro, né? Esses empresários que sobrevivem com dívidas gigantescas e continuam aí, né? Colocando o pão na mesa. Eu acho que o Estado, no sentido lato sensu, deveria olhar um pouco mais para esse segmento. Eu já briguei muito com eles, viu, desde o governo anterior, em relação às pequenas e médias empresas, que todo mundo fala, não, agora o BNDES, agora os bancos regionais, vamos ajudar, as empresas vão crescer. Eu não estou vendo nenhuma empresa crescer. E as empresas pequenas e médias dão muito emprego e com bons salários. E acabam sendo até a base de contratação, né? Exatamente, No geral, elas contratam mais na sem somatória do dúvida. que as indústrias Existe muito tradicionais, né? mais empresa pequena do que as mega empresas, né? Então, deveria se fazer uma política de Estado voltada para as pequenas e médias. Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu acho melhor do que o empreendedorismo. O empreendedorismo é assim, eu conheci, recepcionei no meu escritório, eh, recém-formados do ITA, que desenvolveram uma peça para um avião da Embraer, né? Um sistema, aliás, não é uma peça, um sistema. Empreendedores, mas empreendedores com gabarito, hein? Para desenvolver uma coisa dessa, ora, a Embraer foi lá e E pegou, né? pegou,
né? E E se a eles, Embraer não pega rápido, tem outro que passa lá e pega, né? sim, a Airbus pega, né? Ou a nova empresa chinesa que está fabricando aviões iguais ao Boeing, né? Talvez fique no lugar, né? O senhor acredita que educação, no sentido de encaminhamento profissional, ela deveria começar antes nas escolas? Em que sentido? Porque vai se falar, vamos ver vocação profissional. Vai fazer isso com a criança, às vezes já não criança, já é adulto, já está para fazer vestibular, já está em vias de escolher uma faculdade, e a pessoa está cheia de dúvida, porque não teve um preparo anterior. O senhor acha que está no ponto certo ou deveria ser feito antes esse processo educacional? Existiu uma euforia aí em algum momento eh, que as pessoas falavam: Nossa, meu filho está com 2 anos e está lendo e escrevendo, né? Nós Sim, aprendemos com colo- 7 anos, não é isso mesmo? é verdade. A ler e escrever. Hoje, com 2, 3 anos, a criança já sabe ler e escrever. Então, eu acho que a gente não pode adiantar isso, né? Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, né? O amadurecimento é uma coisa muito importante, mas o amadurecimento com educação, com cultura. Eu acho isso muito importante. O principal desafio para os próximos governos é a sustentabilidade, que Por que está na não? ordem do dia, né? Por que não? Né? Por que não? É lógico que isso é uma coisa que não é para nós, mas em algum momento nós vamos chegar nisso. A humanidade vai chegar na sustentabilidade. Você viu o Trump? Pegou um negacionista que é a favor do petróleo. E o mundo tem muito petróleo. E se bobear, do carvão também, né? E do carvão também. Doutor Moradi, nosso tempo já foi bastante rápido, né? Eu gostaria que o senhor deixasse um recado final para o pequeno e médio empresário em particular. Olha, O que ele deve fazer? Quais são as suas premissas para procurar sobreviver com dignidade e, se possível, se dar bem na vida? então, é uma questão interessante. Eu penso da seguinte forma: se você falar em austeridade, você fala também em diminuição do crescimento do seu negócio. Eu acho que o arrojo é uma coisa muito importante para qualquer empresário. Eu penso assim. Agora, começar não devagar, mas com sustentação, eu acho que vale a pena você, empreendedor, por exemplo, né? Se especializar, melhorar em relação ao produto que você vai gerar, né? E que isso certamente vai ser algo no futuro de qualidade e vendável, né? O produto vai ser absorvido no mercado. Para aqueles que já estão no mercado, e eu tenho certeza absoluta que muita gente que está nos vendo, de micro e pequenas e médias empresas, né, estão no mercado com alto grau de dificuldade. Exemplo, recuperações judiciais, coisas erradas a serem feitas. Uma recuperação judicial, Nelson, é importante quando pode ser feita, né, é viável, quando a empresa tem capital, mesmo em dificuldade, quando tem caixa, melhor dizendo, e quando tem produtos, quando tem estoques, né? Agora, uma empresa que não tem isso, ela está fadada ao fracasso. Portanto, essas empresas têm que tomar muito cuidado. Se elas estão tomadas demais, estão com débitos em banco, faturas a pagar, cuidem-se. Cuidem-se de uma forma mais austera, né? Que certamente em algum momento vocês vão conseguir alcançar um objetivo melhor e mais ou vitorioso.
E né? se não souber como fazer, contrate uma assessoria empresarial. Sem dúvida. Tem gente boa aí no mercado para isso. Estamos encerrando aqui o Pode Mais Empresas, que tem parceria com a Casa Canon e patrocínio do jornal Empresas e Negócios. Ao doutor Antônio Carlos Moradi, muito obrigado, agradeço bastante a sua disponibilidade e as suas orientações para todos nós. Eu Muito que obrigado, agradeço. doutor Moradi, forte abraço. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos. Continue com a gente que tem mais podcast por aí.